Meus amigos, mais uma vez gravando um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a locação aqui do nosso gabarito, tá? No vídeo anterior eu mostrei para vocês a terraplanagem, o acerto do solo. E como vocês podem ver, a gente já executou alguma coisa aqui de gabarito. E eu quero mostrar para vocês como fazer essa locação, como vocês encontrar onde vocês devem passar o gabarito, a altura também do nível. Eu quero mostrar para isso. Eu vou primeiro mostrar para vocês no projeto, como é que a gente encontra. Depois que eu mostrar para vocês no projeto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente encontra aí o esquadro do seu gabarito, tá bom? Então vamos para o projeto que eu quero mostrar para vocês como é que você encontra o recuo, como é que você encontra a altura do gabarito, tá bom? Vou mostrar tudo isso para vocês no projeto, depois eu mostro algumas imagens para vocês, a gente executando isso aí na prática. Bom pessoal, aqui está o projeto de locação, tá? Como vocês podem ver. O que você precisa saber primeiro para você fazer o seu gabarito? Você precisa encontrar todos os recuos e o corpo total da sua obra, tá? Quais os recuos que a gente tem que obedecer aqui, ó? Nós temos um recuo lateral aqui, ó, que tá me dando aqui de 1,50 m da parte de fora, aqui, ó, da parte de fora para o início da nossa obra, é 1,50 m. E temos os recuos frontal, que é, ó, vocês podem observar aqui primeiro, aqui a rua tá aqui, ó, a nossa rua Cleveland, ela tá aqui. Depois da rua, a gente tem um recuo aqui, ó, que é um passeio público. Se vocês verem aqui, ó, passeio público, 3,16 m. Então isso aqui é recuo, tá? Da guia para dentro da nossa obra, nós temos que deixar 3,16 m. Após isso, o arquiteto me pede aqui, ó, mais 4,75 m. Então, ó, 3,16 m mais 4,75 m. Se eu não me engano, isso vai dar 7,91 m. Isso é o nosso recuo frontal, tá, pessoal? Então, para a gente pegar o primeiro piquete aqui, ó, do nosso gabarito, é 7,91 m, tá? Se vocês observarem aqui, é 3,16 mais 4,75. Somando isso aqui, deve dar 7,91. Isso é o nosso recuo frontal. Esse recuo lateral aqui é 1,50 m, como já mostrei para você. E aqui, ó, nós estamos com a parede da garagem aqui no limite, tá? Na nossa divisa. Então aqui, ó, nessa parede aqui, a gente vai pregar o nosso gabarito na parede de divisa, no muro aqui do nosso vizinho. E do lado de lá, nós temos 1,50 m de recuo. Porém, para o gabarito, propriamente dito, você tem que avançar aqui, ó. Nós temos 7,91 m de recuo. Mas para o nosso gabarito, para ter uma folga para a gente trabalhar, você tem que avançar aqui pelo menos 80 centímetros. Eu gosto de trabalhar com metro, então a gente avança para cá 1 metro. Então, ao invés de você deixar 7,91 para executar o gabarito, você deixa 6,91. Nesse caso é o que a gente deixou aqui, tá bom? E aí o nosso gabarito é a partir daqui, ó, o nosso recuo frontal. Essa lateral aqui, se a gente somarmos, como é que você encontra todo o corpo aqui, todo o perímetro da obra? Somando todas as cotas, ó. Aqui nós temos 5,75 mais 5,75 aqui. Depois temos mais 4,65. Soma todas essas cotas, você vai encontrar o comprimento aqui, a longitudinal da sua obra, tá? Quanto a sua obra vai medir dessa parte inicial aqui até a parte final, tá? Além, pessoal, de eu conferir aqui, ó, nesse projeto, eu pego o projeto arquitetônico, que eu vou já mostrar para vocês, e somo todas as cotas internas, todas as cotas de parede, para poder ver se vai bater aqui os projetos, tá? Porque ocorre às vezes de um profissional ele se confundir, errar alguma coisinha. Então, para você se certificar que tá tudo certo, você pega esse projeto, pega todas as cotas que tem nele, soma aqui, ó, e acha o perímetro, tanto transversal quanto longitudinal, tá? Então, para o nosso gabarito, a gente avança 1 metro para cá, avança 1 metro para cá, aqui do mesmo jeito. Nesse caso aqui, ó, a gente não tem o que fazer porque a gente tem a parede de divisa, então a gente prega aqui na parede, tá bom? O nível, onde é que a gente encontra o nível, tá? Nesse projeto aqui também vocês podem ver que tem o nível. Ó, aqui tem mais 892, tá? Você vê qual é o nível que tem aqui fora, na rua ou na parte de fora aqui, ó, no recuo frontal. Você procura o ponto de nível aqui, ó. Nesse caso aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Não sei se ele está nesse projeto, mas eu tenho outro aqui, ó. Mais 992, tá? 892.
0,05. Ou seja, tem 5 centímetros já daqui para cá. Ó. Aqui tem 892,10. Aqui tem 892,5, tá? Então, ó, isso aqui já tem 5 centímetros. Ah, Josimar, por que 892? Porque a cota de nível de ponto de referência não é a guia aqui, ó, não é o 0. Então, deve ser alguma parte mais baixa aqui da quadra aqui, tá? Da quadra do lote. Então, ele deve ter pegado como referência as partes mais baixas aqui. E aí tá dando todo esse número aqui que vocês estão vendo. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui na frente 892,5. Na nossa garagem nós temos 892,10. E na parte interna, acabada, na nossa residência, nós temos aqui 892,20. Ou seja, 10 centímetros da parte interna para a nossa garagem, mais 5 centímetros da garagem para o passeio aqui, tá bom? Quanto de altura a gente deve deixar da guia? Aqui, pessoal, ele não especificou. Porém, nosso terreno aqui, quando eu conferi os níveis, ele tem um declive desse lado aqui, direito, esquerdo aqui do vídeo, para o nosso lado direito, ele tem cerca aí de 50 centímetros de declive. E o nosso terreno aqui, ele tem 20 centímetros mais alto do que esse lado aqui, e 70 centímetros mais alto que esse lado aqui. O proprietário pediu que a gente mantesse essa topografia, essa altura. Então a gente só acertou o terreno e nesse caso a gente vai utilizar esse nível. Como é que a gente vai encontrar um nível para o gabarito? Acertou o terreno, a gente vai colocar 20 centímetros acima do terreno, que é a nossa fiada de embasamento, e é esse o nível do gabarito, tá bom? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui o projeto arquitetônico, tá? O que eu falei para vocês? Tá numa folha já toda amassada, porque a gente já utilizou muito isso, tá, pessoal? A gente sempre tem outras cópias aí. Essa daqui numa folha A4, que a gente utiliza muito. Então a massa perde, a gente tira 2, 3, 4 cópias e deixa aí na obra. Olha só. O que eu faço além de utilizar esse projeto aqui? Eu venho aqui na planta baixa, no projeto arquitetônico, e eu confiro todas as cotas internas que tem aqui, tá vendo? Aqui, ó, ele me deu as cotas internas e eu vou somar. Que nesse caso aqui eu tenho 5,45, aí aqui eu tenho 5,75, tenho 1,45, 3 metros aqui de suíte aqui, 1,40 m de outro banheiro, mais 3,80. Eu vou somando tudo isso aqui, mais a espessura das paredes, tá? Ó, aqui tem 15 centímetros, aqui tem mais 15, aqui tem mais 15. Somo tudo isso aqui e confronto com as informações que está aqui nesse projeto, tá? Para ver se está tudo dentro do que tem que ser. As mesmas medidas que tem aqui, elas têm que conferir com as que tem aqui. Se não bater, houve um erro aí no projeto e tal, você tem que procurar o responsável pelo projeto e comunicá-lo, tá bom? Nesse caso aqui, a gente teve aqui uma pequena diferença. Comuniquei com o responsável, o arquiteto que projetou, ele identificou o erro e já corrigiu, tá bom? Eu só estou dando esse toque para vocês porque isso é comum de acontecer. Então vocês confiram primeiro todas as paredes, todas as cotas internas do projeto arquitetônico e confrontam com esse projeto aqui, tá? Que é o de locação. Feito isso, pessoal, é só você fazer o quadrante, tá? Nesse caso aqui, a obra deu, se eu não me engano, deu 26 metros e alguma coisa de comprimento aqui, tá? Ou foi 25, já não me lembro aqui, não me recordo, mas foi mais ou menos isso. E nessa largura aqui, ela deu 13 metros e 50, tá? Daqui, desse ponto para esse ponto, deu 13 metros e 50. O nosso terreno aqui, ele tem 15 metros de largura, então a gente tem 1,50 aqui, ó, de recuo. Esse 1,50 aqui que a gente tem de recuo é o corredor aqui da lateral, tá? Então, nesse caso aqui, nós iremos avançar 1 metro aqui e aonde vai iniciar aqui nosso gabarito, tá? Fechou o quadrante, você fez o gabarito. No nosso caso, a gente jogou 20 centímetros abaixo, acima do nosso terreno e mandou o nível para o gabarito, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente coloca o esquadro no nosso gabarito, tá bom? Vamos lá para mim mostrar para vocês na prática. Bom, pessoal, depois da gente fechar o quadrante, como eu falei para vocês, mostrei aí na sequência do vídeo,
Vamos conferir aqui o esquadro para ver se bateu o esquadro. Nesse caso aqui, a gente já ajustou o esquadro, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tá? Como eu falei para vocês, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras. E o que que diz esse teorema? O que que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. O que é cateto, Josimar, o que é quadrado? Só para vocês entenderem, pessoal, para quem não lembra de matemática, ó, aqui nós temos o quadrado da obra, certo? Se nós traçarmos uma diagonal aqui, ó, nós temos aqui dois triângulos retângulos. Um triângulo retângulo, ele é assim chamado quando ele tem aqui um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? Um ângulo de 90 graus. Essa figura com três lados aqui é um triângulo. Triângulo retângulo, quando nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é um esquadro perfeito, tá bom? Então, o que que esse teorema de Pitágoras fala? Se você tiver dois lados de um triângulo retângulo, você consegue encontrar o terceiro, certo? Portanto, ele descobriu que se somarmos esse lado aqui, ó, isso aqui na matemática a gente chama de cateto, tá? Se somarmos esse lado aqui com esse lado aqui, que também chama de outro cateto, um é cateto oposto, no caso desse, o outro cateto adjacente. Mas não vou entrar nesse mérito não. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão descobrir o que é isso, tá? Na matemática é chamado de cateto, mas essa lateral e essa lateral. Se você somar ela ao quadrado, o que se entende por quadrado, pessoal? É quando você eleva um número a 2, a expoente 2. Quando você eleva um número a expoente 2, significa que você vai multiplicar o número por ele mesmo. Ou seja, se esse lado aqui, por exemplo, tiver 3, você vai multiplicar 3 vezes 3. Se esse lado aqui tiver 4, você vai multiplicar 4 vezes 4. Então você está levando ele ao quadrado, multiplicando ele por ele mesmo, tá? Então isso chama quadrado. Teorema fala, a soma dos quadrados dos catetos, né? Quadrado dos lados, que esse é o quadrado, esse é o quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é essa reta aqui, ó. Essa reta aqui na diagonal, tá? E na obra, no canteiro de obras, é aqui, ó, a diagonal aqui, tá bom? Então, vamos ver se isso é certo. Vamos adotar aqui a medida de 3, 4 e 5, que é uma medida exata que a gente já sabe que tem raiz quadrada e vai bater certinho. Então, se a gente pegar aqui, ó, essa lateral aqui, com 3 metros, essa lateral aqui com 4, então 3, quadrado de 3, 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Nós pegarmos essa lado aqui, adotarmos que ele tem 4, então pegar 4 vezes 4 é igual a 16. E essa tangente aqui, ó, essa hipotenusa, na verdade, ela tem que dar 5 metros, tá? Para ser um ângulo de 90 graus. Por quê? A soma dos lados ao quadrado, que foi esse mais esse, vai dar 25. A raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então vamos lá. 9 com 16 é igual a 25. E se nós pegarmos aqui, ó, 5 metros e elevarmos 5 metros e elevarmos a 2, vai ser 5 vezes 5. Vai ser igual a 25. Isso para qualquer triângulo retângulo, tá, pessoal? Qualquer medida que você colocar, ele tem que bater. Se não bater, ele não está no ângulo de 90 graus, tá bom? Então a gente vai conferir aquela medida, aquele eixo, daquele canto para aquele canto, e a gente vai encontrar um valor. Quando a gente medir desse canto para o próximo canto, a gente tem que encontrar o mesmo valor. Se não encontrar, eu vou falar para vocês e mostrar para vocês como é que a gente procede. Então vamos lá. Pedir para ele segurar aqui a trena lá. Mostra aqui de perto, por favor. Ó, o cruzamento da linha tá aqui, ó. Ele vai segurar exatamente aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Nesse cruzamento aqui, ó, 0 aqui. Pode deixar ela vir para cá um pouquinho. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é o 0. Vai segurar aqui. Eu vou ver quanto é que vai dar lá.
Agora vamos lá. Ó, estica bem a trena para ela sair do... Aí. Para ela sair do... Aqui tá dando 27 metros e 18. Tá vendo? Ó, no eixo. 27 metros e 18. Vamos dar uma olhada do outro lado quanto é que tá dando? Ele vai colocar lá da mesma forma, no mesmo prego, no mesmo lado. E vamos ver quanto é que tá dando aqui. Ó, vou esticar a trena do mesmo jeito, ó. 27 metros e 18, tá vendo? Mas por que que deu aqui, pessoal? Porque aqui a gente já ajustou. O que que ocorre quando dá uma diferença? Como é que você ajusta? Se não bater, você mediu essa diagonal aqui, mediu essa outra diagonal aqui, a diagonal que ficar maior, por exemplo, se essa diagonal aqui, ó, ela ficar maior, você tem que avançar com essa linha para cá. Um ponto bem importante que eu devo falar para vocês, ó. Nós temos dois pontos de referência quando a gente vai tirar o esquadro da obra. Primeiro ponto é a minha lateral. Nesse caso nós adotamos aquela lateral ali, ó, nossa lateral esquerda. Pode mostrar, Gilson, por favor. Aquela lateral esquerda ali é um primeiro ponto de referência. E a nossa rua lá é o nosso segundo ponto de referência, tá? Ou vice-versa, primeiro, segundo ponto de referência. Daí, a partir daí, nós sabemos que nessa lateral aqui nós não podemos mais mexer, porque é nosso ponto de referência. Então esticamos essa reta, tiramos a medida para cá, para poder fechar o quadrante, e de lá tiramos a medida para cá. Ou seja, naquele primeiro ponto lá, você não pode mexer porque é seu ponto de referência. Nessa lateral aqui, nessa também você não pode mexer, que é a sua referência. Então você tem que mexer, ó, nessa lateral aqui, tá? Nessa ponta e nessa ponta. Precisa ajustar aqui. Se você medir uma diagonal e medir a outra, e esse lado aqui, por exemplo, der maior do que aquele lado lá, significa dizer que você precisa puxar essa linha, né? Ó, você precisa vir com essa linha para cá. O que é que você faz? A diferença que você encontrar, você multiplica por 4 e divide por 3. Por que multiplicar por 4? Porque são 4 cantos, tá? Então é uma diferença dividida por 4, multiplicada por 4. E por que dividir por 3? Na verdade seria para dividir por 4. Por que é dividido por 3? Porque nesse canto você mexe 1, naquele canto você mexe 2. Porém, quando você mexe nesse canto, o que mexe lá equivale a metade de um canto, não um canto inteiro. E lá a outra metade. Então somando aquelas duas metades, ela fica um inteiro. Então, em vez de dividir para 4, você vai dividir para 3. Porque vai somar meio de lá com meio de cá. É 1. Então, vai dar 3. Então, você multiplicou por 4, dividiu por 3. O resultado é o que você vai mexer. Se deu 5, você anda com 5 para cá, avança 5 para cá e 5 para cá na ponta do lado de lá. Você vai ver que vai bater certinho, vai dar exatamente o esquadro. A outra forma, pessoal, de você conferir, você também pode utilizar aqui a medida, ó, 3, 4 lá, e a hipotenusa tem que dar 5. Da mesma forma, se não bater, você tem que fazer a mesma jogada que eu falei para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários que eu vou procurar responder para vocês assim que possível. Um abraço para todos, fiquem todos com Deus e até